Bom dia a todos. For the English speakers, I do apologize, but I will speak in Portuguese, but the subtitles are in English. Obrigado pela oportunidade. Eu vou apresentar um artigo sobre arte urbana em São Paulo, especificamente na Rua Augusta, que é uma região central da cidade. E é o resultado, na verdade, de uma pesquisa bastante pessoal. Eu tenho como hobby a coleção de fotografias de arte urbana. Eu tenho pesquisado isso há pelo menos 10 anos em São Paulo, desde que eu fui morar em São Paulo. E eu sou professora de arquitetura, fiz algumas expedições com alunos, já desenvolvi alguns trabalhos e resolvi há uns 2 anos organizar esses trabalhos, pelo menos em um vetor específico, em uma rua específica, que é uma rua... A Rua Augusta é uma rua conhecida como um centro de exposição de trabalhos e manifestação de arte urbana, de grafites. Quando eu falo arte urbana, estou falando de grafites, pichações, que em português, como já foi explicado aqui, existem diferenças, né? O piche com X, o peixe com CH. Eu vou me referir a grafites, pichações, stencils, stickers. Não vou falar de murais, que em geral são atividades comissionadas. Estou falando de uma expressão de arte mais livre, é o que eu busquei fotografar nos últimos 2 anos, que resultou nesse trabalho. Então, a ideia, na verdade, iniciou em 2006, eu estava fazendo uma pesquisa na região da Augusta, para outro trabalho, e houve uma... Eu acho que eu tenho um slide sobre isso aqui. Eu acho que eu posso ir e voltar. Em 2006, a gente enfrentou em São Paulo uma operação da prefeitura de limpeza e apagamento mesmo foi a grande operação, a primeira grande operação, que foi a Operação Cidade Limpa, né, de apagamento das intervenções artísticas, dos trabalhos artísticos nas paredes da cidade, nos muros. E 11 anos depois, Cidade Linda, né, os dois nomes muito parecidos e muito questionáveis, né? Uma vez que a cidade linda seria a cidade sem grafite, né? Então, as implicações são evidentes, né? A conotação é evidente. Sobre o pretexto de limpeza urbana, manutenção das vias, né? Essas operações começaram a acontecer. Dentro desses 10 anos, eu observei comecei a fotografar. Quando começaram a apagar os trabalhos, eu comecei a fotografar como uma espécie de record mesmo, de gravar, uma maneira de gravar uma coleção pessoal, porque eu entendo que em São Paulo as manifestações de arte urbana são parte mesmo da identidade da cidade, né? Constrói a identidade e são especificamente uma forma de exposição de opiniões políticas, como foi colocado aqui, né? E de expressão livre. Então, me interessava guardar esse conteúdo. Aí, a partir de 2016, eu comecei a fotografar especificamente a Rua Augusta, que é uma via... são 7 muros foram escolhidos no vetor entre a Avenida Paulista e o centro da cidade de São Paulo, que é o que a gente chama de Augusta, Baixo Augusta, ou a Rua Augusta mais popular. E organizei, decidi 7 muros, escolhi por 7 muros onde havia maior mutação, variedade dos trabalhos e fotografei por 7 anos, por 2 anos, perdão, 200 fotos, foram 2 períodos de 100 dias, né? Essas são algumas das imagens, né? Eu gravei um pequeno vídeo, não sei como é que eu faço para passar ele aqui. Posso só clicar? Esse vídeo foi feito em 2016. Ok, desculpem, problema técnico aqui. A música é uma música do Tom Zé, que fala sobre a Rua Augusta, especificamente. As imagens são 100 dias contínuos no ano de 2016. Último ano de gestão do prefeito Haddad.
Abrir de novo? Vai ser ele. É. Agora foi. Hoje volta, não tem problema, desculpa. Bom, então, organizei as fotos em painéis, né, logo depois das fotografias serem realizadas, e também montei os vídeos para divulgação, e a gente acabou fazendo uma exposição numa galeria em São Paulo, uma galeria pública, de passagem, e foi muito interessante ver as pessoas reconhecendo essas passagens, esses locais que são lugares do cotidiano, onde se passa todo dia, né? Então, parte da exposição foi, o interesse da exposição, que foi realizada em 2017, foi ver a reação das pessoas, observar isso, como as pessoas se localizam e identificam muros que elas veem todos os dias. E a gente está falando de um cenário onde a sobreposição diária, né, a arte urbana é entendida como uma prática que tem uma variação e tem como natureza ser temporária. Portanto, me interessava registrar, principalmente perante, então, essas políticas de limpeza praticadas pelas autoridades aí na cidade de São Paulo, né? Depois, estranho, foram 7 muros, né? As operações são essas. Depois, tentando fazer uma aproximação mais científica, talvez, uma investigação mais relacionando com literatura, a respeito do grafite, das práticas urbanas, das colagens, né, das assemblagens, que são essas sobreposições, porque, de fato, os painéis acabam... não existe mediação, são muros públicos, então eles acabam se tornando mesmo assemblagens, como se fossem peças artísticas, né? Acho que tem um zoom aqui que é mais fácil de ver. E a sobreposição, ela permite delinear narrativas, é muito interessante, porque um trabalho se relaciona com o outro, um texto fala com o outro, começa o carnaval, vem a parada dos evangélicos e colam um grande pôster sobre o Jesus, depois vem o show dos Rolling Stones, aparece um super pôster sobre os Rolling Stones. Tudo isso se sobrepõe, junto com frases de amor, com pichações, com frases políticas, e a rua é um espaço aberto, né? A Rua Augusta, ela comunica, isso me interessava, essas narrativas, né? Montar isso, acompanhar durante 200 dias, 100 dias contínuos em cada ano, foi muito interessante, também porque eu gostaria de comparar as duas gestões de 2 prefeitos muito diferentes, um que permitia a arte urbana e um que proibia, né? Então, para traçar brevemente para identificar de onde vem essa imagem da Augusta, dessa identidade urbana formada junto com a participação da arte urbana, como um território livre, onde as pessoas se expressam, eu fui atrás de um histórico da rua, e daí a gente identificou que a Rua Augusta teve o seu momento de luxo nos anos 50, depois um momento... Estou finalizando, obrigada. De apropriação por práticas que são consideradas desviantes, prostituição, tráfico de drogas, e a gente está falando aí entre os anos 80, 1980 até 2000, mais ou menos, e a partir de 2000, uma exploração do turismo, e é muito interessante vir falar depois desses trabalhos que foram apresentados, porque isso está começando de uma forma um tanto diferente, eu entendo, em São Paulo, né? E também, a partir dos anos 90, mais ou menos, o território da diversidade sexual. Então, a gente tem o movimento dos trans, os LGBTI, as paradas gays, que em São Paulo são, atualmente, a Parada Gay é o maior evento turístico da cidade de São Paulo, então existe uma relevância e se concentra ali é meio que o quartel-general da comunidade. Agora, atualmente, a gente está passando por uma fase de boom do carnaval de rua, e o Bloco Augusta é o bloco mais famoso da cidade, passa por ali, chama Baixo Augusta, que é o nome desse trecho da cidade. Então, existe essa identidade dessa rua, dessa via, com a boemia, com a liberdade, né? A gente mapeou isso historicamente e descobrimos, em paralelo, uma coisa que a gente já sentia por ser morador de lá, que foi o aumento do preço da terra, exponencialmente, né? E a gente está falando de números impressionantes, 180% em 5 anos, o aumento do custo da terra. Eu sou moradora de lá, também tive que sair de lá. E, no final, a pergunta que a gente chega no final do trabalho mais com dúvidas do que com
conclusões, lógico que a arte urbana, como qualquer manifestação, é contraditória. A gente começa a ver trabalhos agenciados, comissionados, e sem entrar em mérito de valores, se isso é bom ou ruim, a gente começa a ver a incorporação de certos trabalhos a lojas, restaurantes, a fachadas como espécie de decoração mesmo, né? A atração cada vez mais de turistas, de um público que consome esse estilo, né? Um estilo mais alternativo, digamos assim. E, no final, a nossa pergunta é: a Augusta, sendo esse território livre, historicamente um território livre, conhecido, um lugar onde se praticam ilegalidades, passou por essas duas operações públicas de limpezas ilesa. Isso é muito importante. É perceber que a gente teve apagamentos importantes na cidade de São Paulo. A Augusta não é um território a ser ignorado em relevância, e não sofreu apagamento algum. Então, essa pergunta foi levantada durante a pesquisa. A gente se confronta com dados como o aumento do preço da terra, construções em massa para um segmento que consome quer dizer, um perfil de usuário mais jovem. Então, a gente termina com uma dúvida, né? A Augusta, então, seria esse território livre, enquanto se mantiver lucrativo. O aumento de construções em áreas que há 40 anos não se edificava é bastante relevante, né? Isso aparece no trabalho da Cíntia, nos trabalhos que foram apresentados no começo do Congresso. E é isso, eu não tenho grandes conclusões, eu só tenho perguntas agora. Mas é isso. Na verdade, eu trouxe uma galeria, algumas fotos, porque eu tenho muitas, mas não temos tempo. Eu agradeço, muito obrigada. Thank you, Juliana, for your interesting presentation. And we will continue with the talk about graffiti with Kai Ilinen. Sorry if I'm not correct. With the presentation, Digital Reconstruction of Graffiti Areas, Creating Collective Memory and Meaning. So, hello. As introduced, my name is Kai Ylinen, and at the moment I'm working on my PhD in art history in the University of Jyväskylä in Finland. And I'm here today to talk about some of my research related to my dissertation, which concerns the values and meanings of contemporary graffiti in the context of cultural heritage. And my topic today, digital reconstruction of graffiti areas, creating collective memory and meaning. Although I think the subheadline should probably be preserving collective memory and creating meaning, but this is how I sent the abstract, so this is it. In recent years, there's been debate about disinterest in urban redevelopment, to acknowledge social value in those vacant sites that have been in the use of graffiti artists and writers and other subcultures, in some cases for a very long time. So these questions, very problematic questions of documentation and preservation of graffiti and street art are very topical today. And as a result, a few such areas have been digitally reconstructed as virtual environments. And this is a case study of two such environments. The tunnel of Trafalgar Street in Sydney, Australia, and the building of Magasin Généraux Pantene in Paris, France. And the purpose here is to increase understanding of these kind of methods in preserving collective memory, and furthermore to discuss how they could be further developed.
I suppose that most people are familiar with graffiti in some way, but I think it's also important to describe what I mean by a graffiti area. And I'm most interested in these indeterminate sites, such as vacant buildings or building clusters, tunnels or lots, which graffiti writers and artists use as their dwelling places to do their art and meet others within the scene. And these kind of places are often meeting places for other urban subcultures as well, such as skateboarders or other contemporary artists, do-it-yourself cultures, or the young. And this type of areas may seem very underused and idle, especially from the economic perspective. And this kind of temporary activity is thus not very easily acknowledged as a proper use of the land and property. And this actually has a lot in common what Rachel Rolnick was speaking of in her keynote on Monday, because these are, despite their vacancy, private properties. And when these type of areas finally are developed into something, say, more proper, in most cases this abstract existence of graffiti area ceases to be, and it's only preserved in the collective memory of those groups that were actually using the place. And by collective memory, it suggests that all individual remembering as these recollecting narratives of the past, they always happen in the context of social frameworks. And collective memory is like a base of knowledge for collective remembering that is individual members of a group sharing similar culture, materials and tools when they are understanding the past in a present-oriented and interpretative manner. And it has this encouragement of a sense of individual and shared identity and feelings of belonging to a place. And collective memory originates in particular in the studies of sociologist Maurice Halbwach, who wrote his first seminal work on the topic in 1925. But it's a well discussed topic still in the social memory studies. And a few words about collective memory and culture memory, in a way that I'm using collective memory as this kind of umbrella term for two ways of remembering, and one of them is communicative memory, which is a derivative of collective memory, and it kind of includes all the original ideas that collective memory used to have. And it's non-institutional by nature and mostly based on everyday interactions between the members of a group. And the other derivative is cultural memory, but this is more connected to and supported by institutions, and it also exists in its disembodied form. It doesn't need those everyday interactions of remembering to exist. And I'm using them both because I don't think that we should be eliminating this communicative part from such a communicative and social phenomenon as graffiti, which is not that often recognized by those cultural memory institutions. Nor is it any more rational to only focus on communicative memory when I'm aiming to connect
this memory, collective memory and heritage of graffiti culture into those boundaries of culture, memory and heritage. So this is why I'm using collective memory as described. But I think I'm in need of a better umbrella term because I think this can be very misleading, because some people use collective memory, some people use cultural memory, and the use of all three may be a little confusing. But I'm at the moment not aware of such umbrella term, so if you are, please let me know. And a quick, very quick words about this digital reconstruction process as a virtual environment. And this is basically simulations about these graffiti areas at the time when they existed. And they grant access to the perception of an interaction with such worlds that, regardless of their virtual constitution, disclose interactive experiences that are perceptually and cognitively very effective. And they are used, they use a lot of photographs, they rely on photographic images. And just like those photographs, these are mnemonic devices upon which a historical representation may be constructed. And this type of reconstructions and representations are very effective in preserving collective memory, because they have a very affective and subjective nature. And to my cases, first one is the tunnel of Trafalgar Street in Sydney, Australia. And this is a digital reconstruction of that tunnel. It's only the length of the tunnel, and there is no way out or no way in. And it showcases this tunnel as it was in 2014, before it was whitewashed from the graffiti. And this is based on research by Josh Harl, who developed this application for emergency situations. And the same technology was then used to reconstruct this tunnel. And it runs on Unity game engine and works very much like a game. And it's available for, I think, at least at Windows and Android, and I'm quite sure iOS as well. And it's also has a version for Oculus Rift, which allows you to actually be inside the virtual environment and look at those paintings like before your eyes. And there is also options for tours and stories and narratives that are guided by Josh Harl and Chris Tam, who is very knowledgeable for this tunnel and street art and graffiti in general. The other one is a reconstruction of Magazine General Pantin, and this is an old industrial building to which graffiti emerged in the early 21st century. And before it was renovated for the headquarters of BETC, which is an advertising agency in Paris or France, they wanted to produce this reconstruction virtual environment of the place when it still was a graffiti area. And this is quite remarkable work. The building has 6 stories, and all of them are modeled into this virtual environment. And it's about 5,000 photographs are used to texture the place. And I don't have much time, but a very quick
So you can like move here in a very video game-like manner. You can look some of the pieces and have some information either about the artist, the piece, or general information about graffiti or street art. There are also a map about the area, and you can navigate wherever you like to go. So this is quite a big reconstruction, which also includes the surroundings of this place. So it's very interesting work, and I highly recommend to visit the address graffitigeneral.com. My final thoughts about this is that there are problems in this kind of preservation of collective memory, and there are many others, but as my time is limited, so I think these three are major ones. First, these are digital versions of these areas, which means that they are lacking in the very important aspect of materiality and sensations. There are not those all kinds of textures that are very distinct for graffiti. You can't really see the layers of paint. What you can't do is to enter the area, and you have to be very careful in these places because you may trip over, and there is all kinds of rubbish in the land, and all those kind of things they are not present. And the sensors, they are very, very distinct for these kind of places. I mean, when you enter the very first thing that you can sense is a very, very distinct smell of fresh spray paint. And it's actually one of those first signs that this place is still active. You can smell the paint. And there is nothing of that in these reconstructions. Then there is locality, because these reconstructions they are kind of like floating in this vacuum. They don't have that surrounding environment where this place belongs to, where it was, where it stands. And so it doesn't really show the history of the place at all. It's just this one side of it. Then there is narratives from within the graffiti scene, although these both options offer some information, guided tours, stories, information about these places. What they are lacking is what actually has happened there, how it was used, who went there, what they did, and especially what it meant for them, why it was important, why they came. And I think that's the most critical of problems that these productions have. And the final question that I will discuss in my later papers is that for whom these are actually made for. Thank you. Thank you, Kai. And now we move to music, to rap, with a presentation by Francisca de Azevedo and also Fernanda Sanchez, with the name Quando o Papo é Reto, rap, narrativas que desafiam as imagens contadas e cantadas da cidade de São Paulo. Bom dia, sou Francisca de Azevedo, terminei o mestrado esse ano na Universidade Federal Fluminense, na Escola de Arquitetura.
o meu trabalho é sobre o rap, narrativas que desafiam as imagens contadas e cantadas da cidade de São Paulo. O rap ele foi escolhido no trabalho como uma forma sensível de desvelar espaços pouco luminosos, territórios que são contados de uma forma hegemônica e contados por uma narrativa dominante. Então, o rap, enquanto uma produção artístico-musical com uma inscrição territorial e de classe, foi escolhido no trabalho como instrumento para entender as disputas, tensões territoriais e político-simbólicas, permitindo compreender de um modo complexo a realidade da cidade e os efeitos das transformações urbanas nos citadinos, moradores e trabalhadores de favelas e periferias da metrópole. O meu recorte é na cidade de São Paulo. Dessa forma, busca-se fazer um reconhecimento de uma forma específica de ler a cidade pela narrativa do rap, uma aproximação ao processo de produção do espaço urbano pela lente da cultura, escolhendo para análise a cidade de São Paulo. O rap é uma música, é um estilo musical urbano e tem a cidade como centro das suas observações e percepções, representações e, portanto, construção das suas narrativas. O mais importante é que ele é produzido ele tem uma vertente comunicacional contra-hegemônica, porque ele desvela a cidade a partir do referencial de quem está vivenciando uma experiência difícil. E que às vezes ela não por muitas vezes ela não é contada de uma forma fiel pela mídia hegemônica e pelo mercado privado da informação. As políticas urbanas neoliberais adotadas há cerca de 2 décadas no Brasil vêm sendo formuladas no âmbito de uma economia que afirma visões de mundo, noções e imagens as quais acompanham as ações de reestruturação urbana. Então, mediante a manipulação de imagens do real em sua dimensão simbólica, política e territorial, por diversas vezes situações urbanas ou acontecimentos sobressaem ou são distorcidos, ocultando importantes processos e ações sociais e espaciais que transformam a cidade. O rap, dessa forma, ele foi escolhido porque ele conta a cidade de uma forma assim, bastante próxima ao que acontece. E por atores urbanos que muitas vezes não chegam, não têm um lugar de fala reconhecido, né? Ou que se ganha destaque. Então, desvendar essas narrativas e linguagens pelo rap pode ser uma chave interpretativa para reconhecer as diferentes ideologias e atores sociais que figuram e coexistem na cidade. Recorrendo a Lefebvre, por detrás da cidade concebida, representada nos planos, nos ideários urbanísticos e materializada nas grandes intervenções, encontra-se a cidade vivida, produto do desenvolvimento desigual, latente nos dramas da vida cotidiana, nas lutas urbanas, nas resistências e também na festa e na simultaneidade, essência da experiência urbana. Então, a cidade de São Paulo, ela passou por diversas transformações urbanas, oriundas de diversos fenômenos, como a gentrificação, que acabou ocasionando no erguimento e numa autossegregação da elite e da classe social alta, e dessa forma o rap ele traz esse registro por quem estava à margem dos periferizados, por quem estava à margem desse movimento. Então, eu trouxe aqui uma música do Racionais MCs, que é um grupo musical de rap bastante conhecido na cidade, em que ele conta
sobre o que está acontecendo. Então, na narrativa de quem está do lado de fora. Então, ele fala sobre o clube, ele fala sobre os equipamentos urbanos ali que tem à disposição de uma determinada classe social, e ele está falando de quem está do outro lado do muro. E é um muro que ele é físico e ele também é social. Então, os atores e atores sociais do rap do grupo Racionais fazem um registro a partir de sua perspectiva do momento em que muros dos condomínios das classes média e alta começam a subir como febre nas áreas nobres, delimitando fronteiras físicas e sociais na cidade. Através de categorias próprias, a música tem se fixado em questões relativas à segregação socioespacial. Registram, inclusive, as implicações territoriais da desigualdade social, do processo de fortificação urbana que separa a elite em condomínios fechados e as classes populares nas periferias carentes de infraestrutura. O rap, ele se desenvolveu mais expressivamente no Brasil, na cidade de São Paulo. Existem algumas explicações para se entender porque o rap em São Paulo ele é uma referência nacional. Então, a reflexão, recorrendo a Vacan, a reflexão desenvolvida por ele evidencia que a trajetória de reestruturação econômica e os seus impactos sociais se diferenciam em razão das matrizes históricas sobre as quais, em cada região ou país, se deram a formação das classes, do Estado e da hierarquia social. Então, no Rio de Janeiro e em São Paulo, por exemplo, que são as duas cidades de maior PIB no Brasil, o rap ele acaba se desenvolvendo mais em São Paulo, porque também por uma questão de espacialização do território e das classes no território. No Rio, há uma conversa maior entre as favelas e as comunidades e o tecido formal. Então, o morador da favela, ele experimenta essa alteridade, a diferenciação social, na hierarquia social, ela não é assim tão severa quanto em São Paulo. Então, em São Paulo, a população negra e parda, que é quem está produzindo, em sua grande maioria, o rap, que aqui no trabalho eu falo do rap engajado, aquele que está comprometido em questionar o sistema, em questionar as dificuldades vivenciadas no dia a dia e no cotidiano. Em São Paulo, ao contrário, a população negra e parda está distribuída de forma mais apartada no território, aumentando a distância e a separação social. Segregação urbana evidencia vulnerabilidades sociais que está submetida à população na região periférica. Então, aqui a gente tem um mapa da cidade, onde a gente vê que a borda mais escura e mais de 50% da população está localizada na periferia, onde também está sendo produzido o rap engajado. Os indicadores sociais expõem desigualdades étnico-raciais, uma vez que há maior presença da população negra e parda nas áreas periféricas. Essas regiões apresentam os piores índices e têm menor oferta de empregos formais. Nos extremos sul e leste da cidade, essa população chega a representar mais de 50% dos moradores. É preciso entender que se os negros e pobres estão nas periferias, não é por mero acaso, e sim como resultado da política de Estado e os mecanismos utilizados por ela e pela classe dominante para manter a imobilidade social e física dessa parte da população na cidade. Então, dessa forma, o rap ele ressalta, a análise das letras fez mostrar que o rap ressalta os efeitos da estigmatização territorial nas estruturas e estratégias sociais locais e põe a descoberto o princípio de visão e divisão social que modam a consciência e as práticas do sistema capitalista neoliberal e o regime de clausura excludente e de exílio socioespacial que lhes são impostos.
narrativas que desafiam as imagens contadas e cantadas. Eu recorri a Faranak Mirafitabi. Ela faz uma divisão metodológica entre os movimentos, as ações, os espaços convidados e os espaços inventados. A narrativa insurgente, uma vez que se manifesta e se impõe a despeito das formas de poder estabelecidas, quando não em franca oposição a estas, afirma tanto a periferia território como os subúrbios e, notadamente, as favelas, quando a periferia do discurso, aquele produzido por jovens moradores desses locais, como lugares de produção simbólica muito importantes. Dessa forma, o rap ele promoveu rupturas em diversos campos e ele se coloca como um ativismo urbano insurgente. Ele, com a sua vertente comunicacional, ele consegue levar diferentes acontecimentos em territórios disputados na cidade pela voz do morador, e por isso ele se torna uma voz insurgente. Vou terminar aqui. Aqui tem o caso do Emicida, que é um rap famoso em São Paulo. Ele relata uma remoção que aconteceu em Pinheirinho, onde 9.000 pessoas foram removidas de forma violenta. Essa notícia ela rodou muito na mídia nacional, mas ela tinha um certo direcionamento. Ele desvela o acontecimento pela letra musical e ele está questionando por que aquela situação aconteceu e por que aconteceu com tamanha violência. Então, ele está se colocando como insurgente, né? Bom, numa apresentação, num festival de hip-hop, após cantar essa música, o rapper foi preso, porque a polícia interpretou que a música incitava a violência ali do público que estava assistindo o show. Aqui é a matéria e um trecho da música. Aqui são cenas do videoclipe que mostram a remoção da comunidade e como que foi violento, né? Então, para Faranak, quando o indivíduo consciente, dotado de poder de análise e representação, desafia o confinamento e a conformação das ações dos cidadãos às normas do Estado democrático liberal e do aparato de mercado, por meio da expressão artística do rap, promove uma ação insurgente, como cidadão percebedor e imaginante, utilizando práticas criativas para induzir uma ruptura e criar algo novo, como fez o rapper Emicida ao afirmar e representar ao seu modo o território de Pinheirinhos e seus moradores. Nessa outra matéria, aparece vinculada no G1, que é uma mídia de bastante poder e circulação no Brasil, mostra que conta o fato do show dos Racionais na sede determinado em quebra-quebra e 11 são detidos. Recorrendo a Chomsky, aquilo que a mídia produz é moldado para atender às necessidades das instituições de poder e dominação nas quais ela se embute. Então, o rap, por trazer uma contra-informação ao que se vincula na mídia hegemônica, ele é visto de muitas formas, em sua grande maioria, de forma pejorativa e negativa. Essa matéria, que saiu em setembro de 2017, aponta que
estudo aponta o rap como possível gênero favorito dos psicopatas. Essa matéria foi vinculada no jornal O Dia e na revista Veja, que também tem bastante circulação. Então, como Chomsky entende que aquele que representa não está alheio ao que é representado, ou seja, quais as relações que mantêm o discurso e as práticas sociais que o geram, e ainda quem são os atores sociais que produzem o estudo e quem são os que produzem informação e fazem-a circular. Esse estudo ele é oriundo da Universidade de Nova York e ele, no final do artigo, aparece que é um estudo ainda em andamento, o que é bastante questionável. Os trechos e as matérias citadas, acima, mostram como o rap é visto de forma negativa pelo discurso dominante e expõe as tensões que constituem a sociedade, evidenciando também as lutas de representação das diferentes classes sociais. Para Boaventura de Souza Santos, há muitas formas de conhecimento, tantas quanto as práticas sociais que as geram e as sustentam. Não reconhecer essas formas de conhecimento alternativo, gerado por práticas sociais alternativas, implica em deslegitimar as práticas sociais que a sustentam e, nesse sentido, promover a exclusão social. Quando determinados setores sociais desqualificam o rap, estão engrossando as fileiras de um discurso ideológico dominante, que pretende subordinar, marginalizar ou ilegalizar as práticas e grupos sociais que poderiam constituir um risco ao pensamento dominante e à ordem. Agora, chegando nas conclusões, a posição dominante classifica cor, raças e territórios e valores na sociedade. O etiquetamento, a classificação apressada, entre tantas outras, a cultural, surge como um meio de excluir, como um mecanismo de dominação por exclusão. A configuração sonora do rap causa, portanto, um incômodo muito mais ideológico do que musical. A segregação urbana agravada em São Paulo, a partir da década de 80, com o erguimento de muros e enclaves fortificados, investimentos em sistemas de segurança eletrônico, reclusão em condomínios fechados, passaram a integrar um conjunto de ações que utilizam como justificativa o aumento da violência nas áreas centrais. O novo padrão refletiu a orientação defensiva das elites e uma relação aos espaços públicos e também a sistemas de disciplina e discriminação social, pois a imagem do suspeito é feita de estereótipos e, consequentemente, a triagem discrimina os pobres e negros. O rap é entendido no trabalho como um ativismo urbano e uma ação insurgente. Por meio dele, o rapper pode se colocar e informar a sociedade sobre a situação diversas, sobre o seu ponto de vista, de uma forma criativa e crítica. Como foi possível perceber, a construção do espaço social acontece no cotidiano, por atores que vivenciam, representam e concebem o espaço. Dessa forma, os rappers, ao escolherem o cotidiano como forma de inspiração e enredo para suas músicas, disputam esses espaços e esses territórios em suas dimensões simbólica, material, territorial e política. Muito obrigada. Thank you, Francisca. Now we have time for some questions or comments, so feel free. Hi, I have a question to Kai. Actually, two questions. First of all, you talked about two cases of digital reconstruction of graffiti areas, one in Paris and another one in Sydney. Yeah.
The first question is, do you know about any other cases around the world where this kind of digital reconstruction is used? And the second question is, do you think this is really necessary when today you can find thousands of images, of photos and videos of these places, of specific graffiti areas you can find in the internet? So is this really necessary to build these collective memories? That's it, yeah. First question, I haven't found any other reconstructions, but I know that there are several cases where there could have been potential for doing it. Because, for one example, in my hometown in Finland, we had this very, very large graffiti area, and it existed for 20 years. So it had thousands of graffiti pieces over the years, and now at the very moment it's being demolished. And they took photographs from the place, like these what's the word? These sphere panoramas from these buildings. And if the work would have been done more systematically, this kind of environment could have been produced. But now there are just these photographs and nothing to do with them. And I don't have another examples, but I've heard several cases where there could be this kind of material, but no reconstructions, at least yet. And to the necessity, I think these serve a different kind of reason than the images that you can find in the internet. Sorry. This is not, I think it's important to say that this is not about preserving only the graffiti pieces or the art, the single art pieces that have existed in that place. And it's more about preserving this like feel to this area and the importance and values of what this area as a whole means. For example, I've been doing this one study where I have been collecting materials by surveys and interviews about graffiti artists who paint in these areas. And I'm asking them if they think that these places are important to them. And every one of them has said, yes, they are very important to me. So when we see pictures of these graffiti pieces, it doesn't tell that. And I think if we could implement more of that narrative, what has been, why this place is meaningful, what has happened there, why we are using it, why do we paint here, then they have maybe something potential for this reconstruction. Eu tenho uma questão para a Juliana. Eu estava a ver o vídeo que mostraste, parecia-me um ensaio visual sobre a efemeridade, sobre a vida das paredes, achei muito giro. E fez-me pensar numa apresentação que vi na segunda-feira, da Sofia Pinto, em que ela falava da ideia de diagnóstico, das intervenções nas paredes como diagnóstico das questões sociais que lá se passam, nomeadamente na questão da gentrificação em Lisboa. E associei isso à tua apresentação, naquela Rua Augusta. Portanto, a minha questão é se notas que na Rua Augusta, em São Paulo, tem havido mais um incremento desse tipo de intervenções que sejam especificamente
contra os processos de gentrificação que tem lá havido, com a subida do preço das propriedades e com os despejos e tudo isso que também tem havido lá. Se notas que isso também, também podes retirar dessas paredes um diagnóstico. Obrigada. Obrigada pela pergunta. A Sofia está aqui. Eu a convidei para... Eu achei realmente que o trabalho era parecido. A gente usa a mesma referência. É engraçado isso. Eu tenho uma amiga que tem uma pesquisa em Londres, que é a Sabina Andron. Sabine? Talvez sejam duas. A Susan Hansen, conheces? Não, Sabine... Tens de conhecer. Ela tem uma metodologia de levantamento das paredes que chama-se Longitudinal Photo Documentation, que é precisamente de inventariar o processo do que é que se vai passando numa parede ao longo dos anos. E é uma metodologia que ela tem muito bem desenvolvida, é da Middlesex University. Eu depois posso... eu quero pegar o contato. Obrigada. É engraçado, né? O congresso serve para isso, né? Afinal. Eu convidei a Sofia porque era muito parecido. Eu também sou moradora de uma área, fui expulsa por um Airbnb também. O preço do aluguel, o preço de vida em São Paulo está absurdamente alto. E sim, eu acredito que a arte urbana poderia ser, sim, veículo de denúncia. Acredito que sim, existem manifestações, mas também existe uma turistificação mesmo, como você colocou, né, que é, de certa forma, essas artes comissionadas. Na Augusta, a partir de 2006, depois que houve a primeira manifestação de proibição das autoridades, alguns clubes noturnos se juntaram e pagaram artistas de rua, e foi uma das primeiras ações no sentido de transformar essa arte em um produto, mas era uma espécie de manifestação mesmo. Bancaram a pintura da rua quase inteira, né, daquele trecho que eu estudo, pelo menos que são umas 10 quadras, encabeçado pelo dono de um dos clubes noturnos que se chama Vegas, que não existe mais, que fechou. Poucos anos depois, em 2008, ele fecha. Era um clube LGBT, interessantíssimo, que tinha grafites internos e tudo. Eles fecham com uma carta que eles colocam fora, denunciando o processo de gentrificação com essa clareza, inclusive, de terminologia, né? O Facundo Guerra, que é o dono do clube, hoje trabalha com outras intervenções na cidade, sempre descobrindo lugares novos, mas ele também lucra muito com o turismo, então é sempre uma coisa muito dúbia, sabe? Essa é a questão, né? Quando eu comecei a escrever, eu tinha a intenção de falar sobre o papel quase heróico da arte urbana como uma espécie de formadora de uma identidade popular, de denúncia, espaço para denúncia. E hoje eu me deparo com... Quer dizer, levantando essa pesquisa nesses anos todos, né, vivendo isso na minha vida, no aumento de preço de 180% do valor da terra em 5 anos, isso é muito relevante, né? E o preço continua subindo, né? O preço do Parque Augusta, a Cíntia está aqui, pode falar sobre isso melhor do que eu, que estuda isso no doutorado dela, que foi negociado, acho que em 2008, por 20 milhões de reais, hoje 30 milhões, hoje vai avaliado como 300 milhões, quer dizer, o que é isso, né? Não sei de onde surge esse dinheiro, mas o fato é que a arte urbana virou uma espécie de estilo que é consumido também, isso virou uma questão no meu trabalho, me deparei com uma contradição com o próprio texto, com o próprio título, que a gente não podia mudar, e aí chega um e-mail dizendo, não pode se mudar, eu falei, ai... mas a gente enfrenta, e é justamente interessante pensar que talvez não seja, nesse sentido, uma pesquisa que deu certo, que eu não cheguei na conclusão que eu antecipava, mas eu cheguei em outras perguntas. Então, vamos acreditar que isso tem algum valor também. Não sei se eu te respondi com clareza. Obrigada pela pergunta. Se calhar com a minha confusão atropelei um bocado o raciocínio e acabaste por não dizer a relação com a Sabina. A Sabina tem um trabalho de doutorado na Universidade de Londres. Você conhece? Conhece ela?
Eu também. Eu a conheci há 2 anos atrás. Ela foi a São Paulo fazer pesquisa. Nos conhecemos, fizemos uma parte do percorrer dela juntos. Eu levei ela a visitar a Augusta. E aí ela me mandou o trabalho. E eu não pude ir a Londres, por falta de dinheiro mesmo, para fazer os tours. Sabina faz tours, né? Ela tem uma galeria, ela promove e faz uma pesquisa mais estética também, né, de leitura, que era uma das minhas ideias iniciais. Eu sou arquiteta, eu não sou versada em artes, ela é, né, da área, acho que, de artes, ou pelo menos está no departamento, e tem um enfoque mais... É muito interessante que a Sabina aborda uma coisa que eu queria ter abordado, mas o trabalho é tão pequeno, que é o espaço do grafite, dessas áreas de muros, como um espaço de formação, né, educacional, entre aspas, também porque os muros são abertos, em tese, são territórios livres, onde existe a manifestação tanto dos muralistas, dos famosos, no Brasil temos exportado alguns, né, como os jovens que estão começando. Então, a importância ela defende, né, eu acho interessante isso. Era uma das coisas que eu queria abordar, mas não consegui. Eu me confrontei mais com a gentrificação, com esses processos, do que com o uso real do grafite como decoração de fachada, que é o que se faz hoje na Rua Augusta, né? Isso hoje está bem estabelecido, criou uma espécie de cenografia, talvez, um visual que é consumido, atrai turistas cada vez mais, os clubes noturnos todos têm a fachada pintada, e a Sabina trabalha em uma região de Londres onde é permitido, Londres muito mais controlado do que São Paulo, né, lógico, onde é permitido pichar, e o trabalho é muito mais dinâmico também, porque há mudanças todos os dias, já que é bem mais circunscrito do que o nosso território em São Paulo, muito mais espalhado, muito maior, né? Então, na verdade, a Sabina deu o start, mas o trabalho foi para um caminho totalmente distinto, assim. Eu não fiquei na estética, eu não fiz as análises que eu gostaria, mas é um work in process, né? Não é um trabalho concluído, eu nem sei onde eu vou chegar com ele, a verdade é essa. É isso. Eu não sei se eu te respondi. Obrigada. Any more questions? So I invite you to join to the coffee break, and we'll start at 11:30 with the third session of this day. Thank you.